Vamos lá, pessoal. Eu sou o Bruno e hoje eu estou aqui, né, com você, no caso, você me vendo aí no seu celular, na sua casa, para a gente ter a nossa primeira aula juntos. E o tema hoje é sobre criatividade. E aí eu pergunto primeiro se você sabe o que é criatividade. Né? A gente escuta, é uma palavra que a gente escuta bastante por aí, né? Mas eu queria que você pensasse um pouco sobre essa palavra. E eu vou tentar explicar aqui, né, uma visão que a gente vai trabalhar. Né? E a gente já pode começar brincando com a própria palavra para entender. Né? Criatividade. A gente pega o cria, separa atividade. Ou seja, atividade de criar. Né? Então, criatividade, a gente pode pensar como isso, como uma atividade que começa onde? Aqui, na mente. Né? A gente sempre começa a criar na nossa cabeça. Né? E a criatividade é quando a gente bota essa imaginação para fora. Né? Ou seja, criatividade é essa capacidade de inventar, de criar, de compor coisas a partir da imaginação. Né? E aqui no nosso curso, eu e você, a gente vai falar sobre arte em algum momento. Né? Nossa próxima aula juntos é sobre desenho. Né? Mas é importante que a gente saiba que criatividade é muito mais do que só a criação de desenhos. Né? Então a gente vai pensar com uma coisa muito básica, né? Que ser criativo é você encontrar soluções para problemas novos e velhos. Ou seja, toda vez que eu estou tendo uma ideia, toda vez que eu estou pensando em alguma coisa nova, que serve para solucionar um problema, por exemplo, né, de uma outra forma, eu estou sendo criativo. Tá? Então, vamos ficar com essa ideia. Né? Muito básica nesse início. Criatividade como atividade de criar através da imaginação. Ok? Então, vamos lá para a segunda parte. E aí, quando a gente pensa nisso, né, na criatividade como um lugar, uma coisa para solucionar problema, né, a gente pode pensar que criatividade é coisa de gente, ou seja, é de todo mundo. Né? Tem vários mitos em relação à palavra criatividade, ou seja, histórias que contam sobre essa palavra. Né? Como se criatividade fosse uma coisa que nasce com algumas pessoas são criativas e outras não. Isso é um mito, isso é uma história, isso é uma mentira. Né? Criatividade realmente é para todo mundo. Né? A gente pensa que quando vê um artista, né, vê um músico famoso, um cantor, um desenhista, uma pessoa que escreve, né, que é um dom que nasce com a pessoa. Né? Isso também é mentira. Tem pessoas até que têm mais facilidade com coisas criativas, né? Mas não é necessariamente um dom, uma coisa que nasce e só é daquelas pessoas. Né? A criatividade é para todo mundo mesmo. Todo mundo pode ser criativo, todo mundo pode treinar a criatividade. E o que a gente vai fazer aqui juntos é treinar. Né? Como a gente treina a nossa criatividade. Eu não sei se você sabia disso, mas a gente consegue treinar a criatividade. Né? E aí, para a gente treinar esse lado criativo, primeiro eu vou falar com você, né, sobre os bloqueios, ou seja, o que está impedindo, né, ou o que impediria eu de ser criativo. Né? Como se fossem paredes e portas que fecham o acesso da nossa mente à criatividade. Então, a gente vai falar desses bloqueios agora. Então, vamos falar desses bloqueios, né? E como a gente vai desbloquear, né? Para sermos mais criativos. Né? Então, com essas portas que podem estar fechadas, que a gente precisa abrir. A primeira é quando a gente fala assim, eu não sou criativo. Né? Isso é um bloqueio. Você já está bloqueando a sua criatividade. E aí pensar que a criatividade, nos momentos que a gente tem as ideias, né? O que a gente chama de insight, que é aquele momento que, sabe, quando aparece a lâmpadazinha assim, tive uma ideia. Né? Isso é um insight criativo. Como é que ele se faz? Como é que o insight criativo acontece? O insight, ele vem de todas as ideias, todas as coisas que a gente vê. A gente vai vendo uma coisa ali, uma coisa aqui lá. Né? Estudei uma coisa lá atrás de um programa de TV e a gente vai guardando tudo aqui na nossa cabeça, na nossa cachola. Né? E em algum momento o nosso cérebro, sem que a gente saiba como, né? Ele processa toda essa informação e joga já a ideia pronta. Né? Então, no caso, quando você fala eu não sou criativo, é mais um bloqueio, mais uma mentira que você pode, né, desenvolver através do quê? Só da observação das coisas. Só de fazer as coisas. Que coisas? Qualquer coisa. Né? A segunda coisa que bloqueia a criatividade que a gente vai falar aqui. Quando alguém fala, é proibido errar. Se você acha que você não pode errar, isso está bloqueando a sua criatividade.
porque errar é do humano. Ninguém tem que fazer coisas perfeitas. As grandes ideias, elas vêm a partir do erro. Eu tento uma vez e eu não consigo, e aí, ok, posso ficar chateado, mas eu aprendo naquela vez. E aí eu tento de novo, e cada vez eu vou tentando de forma diferente, criando coisas diferentes, até que eu chego a uma solução, a uma forma, alguma coisa que eu queria, ou até que eu nem imaginava que ia chegar, mas só cheguei através do erro. Então, é permitido errar, tá? Errar não é proibido, né? Outra coisa que bloqueia, pensar que só existe uma resposta certa. Não existe só uma resposta certa. Então, se você pensa, é só essa resposta para esse problema, isso já bloqueia a criatividade, porque aí você se fecha naquela ideia, né? É o sim, não, e aí não tem nenhum talvez. O talvez ele expande para várias possibilidades. Então, se você está pensando que só tem uma forma de ser, só tem uma forma de fazer alguma coisa, você já está bloqueando a sua criatividade. Então, é pensar que existem diversas possibilidades para as respostas da vida, né? Outra coisa que prejudica, outro bloqueio, você pensar quando a gente fala assim, isso não tem lógica. Ok, às vezes não tem mesmo. Criatividade, ela não é uma coisa lógica. É uma coisa que muitas vezes é emotiva, ou seja, é de uma emoção que vem, né? É de um cuidado, de um sentimento. Ela não passa só pelo raciocínio, né? Não passa só por um raciocínio matemático lógico, né? 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes a criatividade é 1, 5, 7, 3, 2. Né? A criatividade, ela não segue que a gente chama um pensamento em linha, né? Não segue uma reta. A criatividade dá voltas. Ela pinta, ela borra, ela pula, enfim. Né? Então, você pensar quando alguma coisa não é lógica, né? Ok, não é. Vai ser criativo, então. Né? Outra coisa, outro bloqueio muito importante é quando você fala, né? Eu não sou bom nisso. Você falar eu não sou bom nisso, você já se nega, você já recusa a possibilidade de fazer alguma coisa nova. Né? Então, em vez de você falar, em vez de falar eu não sou bom nisso, você pode falar, eu não sei muito disso, né? Mas como eu posso aprender? O que eu posso descobrir de novo nessa situação? Né? Porque se você fala que você não sabe, você se fecha para a experiência, ou seja, se fecha para conhecer uma coisa nova, e isso também bloqueia a criatividade. Então, esses 5 bloqueios são muito importantes para a gente cuidar, tá? Para treinar a criatividade. Então, vou repetir, ó. Eu não sou criativo, é um bloqueio. É proibido errar, é um bloqueio. Existe uma resposta certa, é um bloqueio. Isso não tem lógica, é um bloqueio. E eu não sou bom nisso, é um bloqueio. Ok? Ficou claro? Vamos lá, vamos seguir. E agora que a gente já viu os bloqueios, a gente vai falar de outra coisa, que é o quê? Exercitando a criatividade. Ok, já desbloqueei, já abri as portas, agora vamos malhar a criatividade, né? Malhar aqui o cérebro, malhar o corpo todo, né? Então, como é que a gente exercita a criatividade? Né? Primeiro ponto que a gente vai falar, né? Explorar. Explorar o mundo, ou seja, ser um explorador. O que é isso? Né? E a exploração, a gente vai ser tanto interna, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, quanto externa, o mundo lá fora. Né? O explorar é sempre olhar. O que está acontecendo? Como é que eu estou me sentindo nessa situação? O que bate aqui no meu peito quando eu vejo, né? Passo por uma coisa, alguém me fala alguma coisa, ou escuto uma história, né? Ou escuto uma fofoca, que seja, o que eu sinto aqui dentro, né? E o que tem aí fora no mundo, né? Que fruta nova é essa? Que filme é esse que está passando? Né? O que aquela pessoa está fazendo? Que situação é essa? Né? Que país é esse que tem aqui novo? Né? Que desenhista, que cantor? Né? É isso, conhecer. Né? Não se fechar só nas mesmas coisas sempre. Né? É sempre bom procurar alguma coisa nova para fazer, para você ir acrescentando o quê? No teu arcabouço de referência, né? Aquilo que eu falei de ter um insight, né? Isso exercita o cérebro, de verdade mesmo, tá? O cérebro começa a ficar mais saudável, inclusive, e você começa a aprender coisas novas, que não precisam ser necessariamente úteis, né? Mas que podem te ajudar a criar alguma coisa nova. Então, primeiro ponto, explorar o mundo. Né? Segundo ponto, fazer coisas diferentes. O que é coisa diferente? É sair da rotina. Às vezes você vai para a escola e você pega a mesma rua sempre. Pega uma rua diferente. Eu chego no colégio, se eu for por essa rua aqui também. Então vai. Agora não, que a gente está em quarentena, né? Está em pandemia, está sem aula, mas é um exemplo para depois que a gente sair da quarentena. Mas você pode fazer como isso de casa. Você gosta de funk? Gosta de pagode?
tu gosta de rock, então deixa eu escutar outro gênero musical, deixa eu escutar outro cantor que eu gosto, outra cantora. Sabe aquela coisa que eu falei assim, que palhaçada é isso? Deixa eu ver, vou ver essa coisa que é diferente. Eu gosto de filme de ação, deixa eu ver um filme de terror, deixa eu ver um romance, né? É fazer aquilo que você não faz normalmente. Nunca cozinhei, vou cozinhar alguma coisa. Nunca ajudei nisso na casa, vou ajudar. Fazer coisas diferentes exercita a criatividade. Não é só conhecer, né, como a gente falou, de explorar, mas fazer coisas, né? Inclusive isso, eu desenho muito. Ok, desenha, exercita o desenho. Mas tenta cantar de vez em quando, tenta dançar, enfim. É coisas diferentes. O que vier na sua cabeça, isso é diferente, isso eu não faço. Ver o outro fazendo, tenta. Você não precisa ser bom naquilo, você não precisa ser o melhor naquilo. É só tentar uma coisa diferente que aí você conhece, né? Um exemplo muito básico para explicar isso é se eu tentar explicar para você o sabor de uma laranja, por exemplo, eu nunca vou conseguir. Você só vai saber o sabor de uma laranja depois que experimentar a laranja. Então é isso. Experimentando as coisas, a gente descobre sobre elas, né? A terceira coisa para exercitar a criatividade, buscar referência. Ou seja, né, sempre que eu quero criar alguma coisa, vamos dizer de desenho. Agora vamos falar de desenho. Eu quero desenhar um barco. Eu tenho que pesquisar. Vou na internet, tipos de barco, barco a vela, barco a vapor, barco antigo, né? E aí eu posso criar a partir dessas referências. Eu não preciso copiar, mas eu vejo o que tem de comum nos barcos, o que tem de interessante, o que eu quero botar no meu barco, né, desse desenho, né? E para qualquer outra coisa, a mesma coisa se você quer escrever uma poesia, você vai ler poetas, se você quer cantar, né? Você vai ver cantores, o timbre da voz de cada cantor, né? Então as referências ajudam para criar. Se você quer, por exemplo, desenhar comida, vai no mercado ver comida, né? Enfim, as referências ajudam. Ninguém cria nada do nada da cabeça. A gente olha aquilo que está no mundo, junta essas coisas e cria o nosso. Ou seja, a referência é muito importante. Essas 3 dicas são fundamentais. E agora a última dica, né, que é muito importante, é às vezes não fazer nada. Só parar, dar um tempo, botar a perna pro ar, né? E aí, quando eu falo fazer nada, é fazer nada mesmo. É deixar, inclusive, o videogame de lado, deixar a série do Netflix, deixar o futebol, deixar o bate-papo, né? E só ficar de perna pro ar, vendo o mundo, porque o teu cérebro descansa nessa hora e você tem novas ideias nesse momento. Às vezes no banho, né? A gente pensa muito no banho, vem muita coisa no banho, porque a gente está parado, a gente não está fazendo muita coisa, só está tomando banho, né? Então, dar tempo para descansar é uma coisa que ajuda na criatividade. Enfim, então vamos rever, né? Explorar o mundo, fazer coisas diferentes, buscar referências e descansar. Essas 4 dicas para a gente exercitar a criatividade, ok? Vamos lá para a próxima parte. Bom, chegamos até aqui. Agora vamos para a última parte da nossa aula, que é o exercício prático. Vamos botar a criatividade na prática agora, né? É a atividade. Qual é a atividade que eu vou passar para vocês? Você vai fazer 2 exercícios. Né, de pensar uma nova história e 2, de contar. Que nova história é essa? Você vai pegar uma história que já existe, né? Pode ser de um filme, de um quadrinho, de alguma série de TV, né? Por exemplo, né? Uma história aqui, eu vou pegar a história da Chapeuzinho Vermelho. Né? A Chapeuzinho Vermelho, a gente conta a história da Chapeuzinho Vermelho a partir da Chapeuzinho Vermelho. Ela passa pela floresta, né? Encontra com o lobo mau, chega na casa da vovó, tem o caçador, tem toda aquela história. Né? A gente pode contar a história da Chapeuzinho Vermelho pelo ponto de vista do lobo mau, ou da vovozinha, ou do caçador, ou da mãe da Chapeuzinho Vermelho que deu os doces para ela levar, né? Ou seja, e essa história pode ser uma história que existe, tá? Fictícia, de alguma série, filme, como eu falei, de algum livro, ou pode ser uma história que você viveu. E aí, em vez de você contar do ponto de vista do personagem principal, do protagonista, né, você vai contar do ponto de vista de outra pessoa, outro personagem dessa história. Ok? Né? E é importante você escolher uma história que você goste, algo que você se divirta fazendo, porque a nossa próxima aula sobre desenho vai trabalhar em cima dessa história, tá bom? Quando a gente exercitar o desenho, a gente vai exercitar em cima dessa história que você vai recontar, tá? Dos personagens, enfim, do ponto de vista, e a gente vai trabalhar isso. E de que forma você vai pensar nessa história? Que você vai poder me contar essa história? Pode ser através de um texto, através de um desenho já, através de uma escultura, de uma foto, de uma imagem que você pegue, né, e junto com uma frase, enfim, um vídeo também você pode gravar, uma música, enfim, tem várias formas de gravar, né, de contar essa história. E é
focando no exercício. É para trabalhar a criatividade, ok? E aí, encerrando essa aula, vocês vão ter meu número do Telegram para entrar em contato comigo. Assim que vocês acabarem esse vídeo, assim que vocês acabarem essa aula, vocês podem me mandar mensagem, tá? Se eu não responder imediatamente, eu respondo assim que eu pegar no celular, se eu não estiver fazendo outra coisa. E a gente já pode ir trocando para tirar dúvidas, para me mostrar o que já foi feito, para a gente já se preparar para a nossa próxima aula de desenho, ok? E é isso, foi muito bom estar com você aqui e aguardo para a nossa próxima aula. Um grande abraço.